Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada vida. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o ódio, mas primeiro se inscreva no canal, deixa um joinha, tá bom? Para outras pessoas poder estar vendo esses vídeos. E não se esqueçam de compartilhar, tá? Assim você está me ajudando a pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Biblicamente falando, existe aspecto positivo e negativo ao ódio e aceitável. Odiar as coisas que Deus odeia. De fato, isso é mais uma prova de que um relacionamento nós teremos com Deus correto e sincero. Aquele que ama a Deus detesta o mal. Salmos 97:10. Na verdade, quanto mais nós nos aproximar do caminho de Deus, do caminho do Senhor Jesus, e quanto mais nós estivermos em comunhão com Ele, mais consciente seremos do pecado, tanto dentro como fora. Não nos lamentamos e queimamos com raiva quando o nome de Deus é difamado, quando vemos hipocrisia espiritual e incredulidade flagrante e comportamento sem Deus. Quanto mais entendermos os atributos e amarmos o caráter de Deus, mais seremos semelhantes a Ele. Mas odiaremos as coisas que são contrárias à sua palavra e natureza. No entanto, o ódio negativo certamente tem a ver com o que é dirigido a outras pessoas. O Senhor menciona o ódio no Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se ira contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Mateus 5:22. O Senhor ordena que não só devemos nos conciliar com nossos irmãos antes de irmos diante dele, mas que devemos fazê-lo rapidamente. Mateus 5:23-26. O ato de assassinato em si foi certamente condenado, mas o ódio é um pecado do coração, e qualquer pensamento ou ato odioso é um assassinato aos olhos de Deus, pelo qual a justiça será exigida, talvez não nesta vida, mas no dia do julgamento. Tão hedionda é a posição do ódio diante de Deus, que diz-se que um homem que odeia está andando na escuridão, ao contrário da luz. 1 João 2:9 e 11. A pior situação é a de um homem que continua professando a religião, mas permanece em inimizade com o seu irmão. As Escrituras declaram que tal pessoa é mentirosa, 1 João 4:20, e que ela pode até enganar aos homens, mas não a Deus. Quantos crentes vivem anos fingindo por fora que está tudo bem, apenas para se encontrarem amargurados por terem nutrido inimizade, ódio contra um irmão. O ódio é um veneno que destrói de dentro para fora, produzindo amargura que corrói os nossos corações e mente. E por isso que as Escrituras nos dizem para não deixarmos que uma raiz de amargura cresça em nossos corações. Hebreus 12:15. Irmãos, o ódio também destrói o testemunho pessoal de um cristão, porque remove da comunhão com o Senhor e com os outros crentes,
Vamos ter o cuidado de fazer o que o Senhor aconselhou e não ter um espírito rancoroso sobre as coisas pequenas ou grandes. O Senhor será fiel para perdoar, assim como Ele prometeu em 1 João 1:19, 2 e 1. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 10:12, que o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. E a palavra do Senhor Jesus também nos fala em Levítico 19, 17 e 18, não guardem ódio contra seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 17 e 18. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Eu quero dizer para vocês que o bem e o mal são duas realidades que às vezes se confundem. Jesus, no Evangelho, nos ensina a como perceber a diferença entre o bem e o mal. Jesus fala de uma realidade de árvore, ou seja, os frutos ajudam a entender a qualidade da árvore. E mais claro do que isso, Jesus não tem como dizer. Na nossa realidade mais humana, podemos dizer que a palavra de uma pessoa ajuda a entender o que a pessoa traz no coração. Como diz o velho provérbio, a palavra dizem do que o coração está cheio. Porém, podemos dizer que há uma confusão quando falamos de fruto. Estas são as consequências interiores daquilo que escolhemos. Paulo se preocupa em elencar nós em um adequado números para reconhecê-lo a alegria, a paz, a benevolência, mansidão, domínio de si. Se queremos entender se uma coisa é boa, ao menos deixamos refletir sobre o ego interior que o ato produz em nós. Se produz um sabor de alegria, paz, benevolência, de liberdade, então é uma coisa que vem de Deus. Também, se para concretizar, se utilizar de situações, de circunstância aparentemente difíceis, um dito popular diz que não existe rosa sem espinho, mas o nosso olhar contempla só os espinhos. Não contemplamos a beleza de uma rosa. Jesus ainda diz: porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu digo? Muitas vezes, com a mesma intensidade que queremos que Ele entre em nossas vidas, depois não colocamos em prática aquilo que nos diz. Se entendermos que uma coisa é boa, por que não colocarmos em prática? Não nos serve de nada o nosso discernimento. Por isso que Jesus diz que quem oculta
as suas palavras e não as coloca em prática, é como alguém que construiu a casa sobre areia, na primeira dificuldade desaba. Ao invés de colocar em prática o bem, encontra muita dificuldade. Porém, o que constrói será duradouro. Seguir a Jesus significa tomar a própria cruz para o acompanhar pelo seu caminho. Um caminho que não é o do poder nem da glória terrena, mas o que leva necessariamente à renúncia de si mesmo e perder sua vida por Cristo e pelo Evangelho, a fim de salvar, decidir acompanhar Jesus Cristo, que se faz servo de todos, exige uma intimidade cada vez maior com Ele. Quem quer ser discípulo de Jesus deve aceitar e ser servo, como Ele se fez servo. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Por isso que devemos andar direito na presença de Deus, fazer a coisa certa, não disseminar ódio por aí. Nós devemos carregar a nossa cruz e fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Porque hoje o mundo está cheio de ira, de contendas, falta de amor, muitos falta de paz, porque muitas vezes está dentro da igreja, mas está com o coração cheio de ódio. Então Deus quer que nós sejamos pessoas que amamos o nosso próximo, não desejamos a morte de ninguém, fazemos o bem e não olhamos a quem. Jesus pede para que nós amamos o nosso próximo verdadeiramente. E Ele também nos manda carregar a nossa cruz, fazer a nossa parte, para que nós possamos herdar a coroa da vida. Jesus está voltando. Não é momento de brincar, nem de brigar e nem de fazer contenda. O momento é de glorificar, de exaltar o nome de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho, para que você e a humanidade venha reconhecer que é pobre, necessitado e precisa de Jesus. Porque é isso que nós somos, pobre e necessitado, precisamos de Jesus todos os momentos, precisamos ser dependentes de Cristo totalmente, para poder chegar às mansões celestiais. Para que nós possamos chegar às mansões celestiais, temos que aceitar Jesus verdadeiramente, amar a Deus, amar o nosso próximo, a nossa família e fazer o bem e não olhar a quem. Jesus está voltando. Se você quer ser salvo, aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador e segue a Jesus verdadeiramente, fazendo o que é certo, no caminho certo, no caminho estreito e apertado que leva para a salvação. É o caminho que Jesus nos dá para que nós possamos um dia estar lá com Ele no céu, exaltando e louvando o nome do Criador, porque o nosso Deus é único, é soberano, é maravilhoso e não existe outro. Que Deus venha te abençoar, venha falar em seu coração e venha fazer com que você compreenda que só há um caminho que leva para a salvação. Este caminho é Jesus.